4, a partir do versículo 13. Bem, diz assim a palavra do Senhor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E o último versículo, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus, pode se assentar. Na quinta-feira o pastor Afonso fez um convite, para mim poder dar uma força para ele e para a nossa irmã Carol, por um tempo. Foi um convite, por livre espontânea pressão. Brincadeira, mas eu aceitei de bom grado. Ele conversou comigo e ele e a nossa irmã Carol, eles falaram para mim que me deram todo o suporte possível, tudo aquilo que eu precisava, desde um ensino, uma aprendizagem, eles estarão responsáveis por estar me ajudando, isso traz uma certa segurança. E a gente sabe que aqui uma das nossas qualidades é a palavra de Deus, Lá na Parmalat tem um irmão lá, nosso irmão Luiz, ele está até enfermo, e ele era bem frequente nos cultos lá, e uma das coisas que ele falou para mim, quando a gente estava conversando, que ele gostava que a gente ia lá porque a gente pregava a palavra de Deus. Então a gente vê tudo aquilo que a gente tem aprendido nos ensinos, a gente tem levado para fora, e tem sido notório na vida das pessoas, E eu quero manter essa mesma qualidade dos ensinos do pastor Afonso, da nossa irmã Carol, e a regra é a mesma, Qualquer dúvida, pergunta para eles aí que eles vão esclarecer. Isso aí não vai mudar, amém? Então, o assunto de hoje, o estudo de hoje, a gente vai falar do amor e das misericórdias de Deus no plano perfeito, no plano divino de Deus, que é através da salvação, que foi revelado, que foi manifestado para nós através da obra de Jesus Cristo. E é claro que para a gente tentar entender esse assunto é muito difícil, tentar compreender esse amor que Ele tem pela humanidade, porque o amor que Deus Ele tem pela humanidade é o amor que quebra barreiras, é o amor que não escolhe raças, não escolhe cor, não escolhe classes sociais, e além disso é um amor especial que Ele tem por cada um de nós, cada um de nós que estamos aqui, que aceitamos a Ele. E é difícil, um ser que é limitado, imperfeito, ter uma compreensão de Deus que não tem limites, É como se fosse aquela... porque a Bíblia fala assim, tudo que nós podemos conhecer de Deus é aquilo que está escrito, E Paulo vai dizer à igreja de Coríntios, que em partes nós conhecemos a Deus. E em Deuteronômio 29, a Bíblia vai nos dizer que há coisas que pertencem ao Senhor, coisas que é dele. Então a gente querer compreender o amor de Deus de uma maneira totalitária é igual aquela história do índio. Já viu aquela história do índio? O índio que ele se encontrou com o oceano, ele saiu à procura de água, ele era acostumado com os rios, com os riachos, do lugar que ele frequentava, só que um dia ele decidiu ir além, e andar um pouco mais. E ele andou tanto que ele bateu de frente com uma praia. E ele ficou maravilhado com tudo aquilo que ele estava vendo, aquela areia branquinha, aquela imensidão do mar. Ele ficou tão maravilhado com aquilo que ele queria levar o oceano para o povo dele através de um balde. E a gente querer compreender o amor de Deus dessa mesma forma, querer apresentar o amor de Deus através de um balde, de tão limitados que nós somos.
Mas, quando a gente olha para as Escrituras, para a palavra de Deus, nós vamos ver que o amor de Deus é um amor que é altruísta. O que é isso? É um amor que não requer nada em troca, né? Ele não pede nada em troca, ele não é um amor que é incondicional, é um amor que não impõe condições. E é diferentemente de nós, né? Do amor que a gente exerce ao próximo e até mesmo dentro de um casamento. Paulo ele vai dizer assim, né, no livro de Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios capítulo 7, que o marido ele procura como agradar a esposa, né? Procura as coisas do mundo e como agradar a esposa ou vice-versa. Como se estivesse falando assim, que para um relacionamento ele se manter, é necessário esse amor ser cultivado, né? Então é através de, a gente vai procurar agradar a nossa esposa como? Saindo, dando presente, né? E vice-versa, reconhecendo os serviços do lares e assim por diante, né? A gente quer sempre algo em troca. Só que o amor de Deus é um amor altruísta, é diferentemente do amor que nós exercemos pelas pessoas. Mas o amor e a misericórdia de Deus ela é tão poderoso, mas tão poderoso que ela é atrelada, é apegada, é inerente, é inseparável, é intrínseca com a salvação. E é por isso que foi necessário, para Deus revelar esse amor, foi necessário partir de Deus. Deus tomar essa atitude, né, de entregar o seu Filho para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para que o pecado não venha a ter mais poder ou domínio sobre as nossas vidas, para que hoje a gente possa viver debaixo ou sobre a influência do Espírito Santo. Então ele fez tudo isso na história que nós já conhecemos, né, no madeiro, na cruz, se entregando por inteiro, sem reservas, sem limite. Ele foi até o fim. No livro de Colossenses, no capítulo 3, a Bíblia vai nos dizer que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus ele enviou o seu Filho ao mundo. Então, no tempo certo, Deus ele amou a humanidade. E o que o amor de Jesus Cristo, que é revelado para nós através da salvação, traz de benefício para nós hoje, traz de benefício para nós atualmente? Uma das coisas é aquilo que nós experimentamos todos os dias, que está lá em Lamentações 3:22, é nós entendermos que as misericórdias do Senhor, pela minha e pela sua vida, ela se renova a cada manhã, ela se renova todos os dias. Glória a Deus. Uma outra coisa que a gente recebe de benefício, tendo esse amor de Jesus Cristo atualmente, é a longanimidade de Deus, ela sendo contínua, ela sendo constante dentro da nossa vida. E isso abrange já muita coisa, desde um auxílio da parte de Deus, desde uma direção que Ele dá para a gente, né? Ele nos ajuda, nos sustenta em várias situações. E uma outra coisa que também a salvação que nós temos em Jesus Cristo nos traz de benefício é que todos os nossos pecados, tanto aquilo que nós cometemos ontem, cometemos hoje e vamos cometer amanhã, eles foram perdoados em Jesus Cristo. Então, entendendo um pouco dessa parte, eu quero fazer até uma pergunta para vocês. Já que Jesus Cristo ele morreu por todos os nossos pecados, de ontem, de hoje e de amanhã, não tem problema pecar? Ou a gente não pode pecar de maneira nenhuma, em hipótese alguma? Ou escorregar de vez em quando é lícito, é aceitável? O que vocês acham? Um de cada vez, calma aí. Poder não pode, né? Mas acontece. Boa. O que mais? O que é a... Já que a gente quer essa palavra, a gente deve evitar. A gente sabe que é errado, a gente sabe que vai ferir o Espírito Santo. É uma coisa que a gente se faz, por mais que faça, é uma consciência. É um erro consciente que a pessoa vai ter. Vai saber que Deus vai perdoar tudo, mas poderia ter evitado. Não era necessário. Amém. A Bíblia fala que isso nos separa do amor, nos separa de Deus, como está lá em Isaías. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Quanto mais nós pecamos, mais nós nos Glória a Deus, só a resposta bíblica. É isso aí. Eu gosto de fazer perguntas porque eu vou pegando mais conselhos, né? Mas. Oi? Exatamente. Vamos ver o que a palavra de Deus fala pra gente? Vou pedir pro Toninho abrir pra gente lá em Romanos
no capítulo 6. Lê pra gente o versículo 1, Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Continua? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Glória a Deus. Então aqui Paulo ele é bem esclarecedor como que deve ser a nossa relação com o pecado. Ele fala para que nós em Cristo, nós temos que considerar mortos como cadáveres, como defunto para o pecado. Porque em Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo, nós temos uma nova vida. E Paulo ele também usa o exemplo do batismo, né? Que a gente sabe que é uma confissão pública que nós fazemos, né? Uma declaração pública que nós fazemos, né? Que nós estamos dizendo que nós estamos morrendo para as coisas do mundo e que nós queremos ter uma nova vida em Deus. Só que, além disso, a gente sabe que a prática do pecado, como foi falado aqui pela pastora, foi falado aqui pelo pastor Márcio, a gente sabe que viver na prática do pecado é conhecido como iniquidade, né? Que é cometer o pecado conscientemente, ou também é conhecido como transgressão, que é passar por cima de uma ordem, passar por cima de uma lei. Só que se Jesus ele morreu por todos os nossos pecados, por que ainda então nós continuamos pecando? Por conta justamente da nossa carne, justamente porque ainda nós não temos um corpo glorificado, ainda nós não recebemos esse corpo. Verdade. E é por isso que nós pecamos. Só que, e essa carne ela é tendenciosa, ela é inclinada para o mal. Só que a diferença de nós sermos pecadores e viver no pecado é que nós somos pecadores arrependidos. Glória a Deus. Nós pecamos e nos arrependemos. E é por isso que a gente precisa reconhecer que se não for a graça de Deus na nossa vida, irmãos, já era, né? Se não for o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, já era. Então a nossa relação com o pecado deve ter uma consideração como morto, como um defunto, né? Para viver uma nova vida com Deus, né? Mas quando nós pecamos, nós temos um advogado que intercede pelas nossas vidas, que é Jesus Cristo, diante do Pai, né? Obrigado, Jesus. Mas a gente aqui voltando para o foco, né? Que é para falar do amor, das misericórdias de Deus, dimensionar o amor de Deus ele é muito difícil, mas a gente pode ter uma pequena noção de como é poderoso o amor de Deus quando a gente olha o exemplo de uma mãe pelo filho, né? Um exemplo que é o amor que uma mãe tem pelo filho, que é um negócio que é muito profundo, que é um negócio que é tão poderoso, que muitas das vezes esse amor ele é manifestado pelo cheiro, né? Às vezes, né, quem tem mãe viva ou mora fora, né, que é casado, já estabeleceu sua família, ou que a mãe já morreu, às vezes o cheiro de alguma coisa, o cheiro de um alimento, o cheiro de alguma coisa, ela traz na lembrança o amor, as coisas que a mãe dele fazia, né? Um cheiro de um alho frito, um feijão cozinhando, né? Um arroz cozinhando, uma carne, uma polenta, né? Um bolinho de chuva. O que mais que lembra o amor de uma mãe, né? Na parte da comida? O que vocês têm de lembrança assim? Feijoada. Feijoada, isso aí, né? Não perde o foco, João. Não foco ainda, né? Mas tipo, o amor de uma mãe, muitas das vezes ele é lembrado pelas pessoas através de um cheiro. E às vezes não é nem pelo cheiro de uma comida, às vezes é o cheiro de uma roupa lavada, né? Um quarto limpo, chegar na casa, ter aquele quarto organizado, né? Um quarto cheiroso, um banheiro limpo. E às vezes o amor de uma mãe ele é representado pelos toques, né? Quem lembra da época do piolho, né? Lembra que as mães pegavam a criançada lá quando tinha piolho, quando não tinha escabinha, pegava lá, sentava a criança, passava aquele pente de ferro lá, saía pai, mãe, filho de piolho.
certo? Tudo, né? Na hora de desembaraçar o cabelo de uma criança, né? São os toques, né? O que uma mãe ela tem pelo carinho que ela tem pelo filho. Às vezes, o amor de uma mãe ela é representado pelas surras, né? Apanhou, né? Por ter apanhado, quando a mãe falava assim, passa para dentro, não vou te bater não, o golpe estava aí, mas não adiantava, a gente já ia cair nesse golpe, tinha que fazer. Mas eram as formas que uma mãe ela tem de revelar, de mostrar o amor que ela tem pelo filho, pelo toque, pelo cheiro, até mesmo nas suas, na parte da correção. É o amor que revelava feminilidade. Muito se é falado de um amor de uma mãe para com o filho, mas a gente muitas das vezes esquece de um amor paternal. O quão é importante uma criança ter uma figura paterna, né, do seu lado, crescendo, porque aquilo que uma mãe não pode fazer, resolver, a criança, querendo ou não, ela vai ver no pai, vai encontrar no pai. Só que o pai, ele ama de uma forma diferente. É um amor que é mais voltado por um instinto de proteção. Né? Sabe aqueles cuidados de, muitas das vezes, todas as noites, ir lá, ver se o portão está trancado, se está tudo certinho, né? Que vai poder dormir tranquilo, né? Porque passa uma sensação de tranquilidade. Sabe aquele instinto de que se acontecer alguma coisa, se o ladrão invadir uma casa, a gente pensa em todas essas coisas, né? O homem geralmente ele pensa, cara, eu vou me colocar primeiro aqui, ou é ele ou é eu, mas na minha família não vai tocar, né? Porque é um amor com instinto. Às vezes é o último a dormir por conta das preocupações, né, de contas, preocupações de como que vai trazer a provisão, de como vai administrar as finanças, de onde vai tirar o dinheiro, né, porque às vezes pesa as responsabilidades, porque o homem tem mais ou menos uma mentalidade assim, ele precisa de dinheiro, né, para suprir as suas coisas, ao mesmo tempo que ele precisa de dinheiro, ele quer ter mais tempo com a família, mas ao mesmo tempo que ele quer ter um tempo com a família, ele precisa trabalhar. E às vezes é um amor que de carregar um peso de uma família nas costas, de uma casa nas costas, né? E ao mesmo tempo ele quer contribuir para o crescimento do filho, né? Ser espelho, ser exemplo para o filho. Então, educar a criança o caminho mais correto a se seguir, o caminho mais certo de ação, também é um amor profundo, também é um amor que não se mede ao amor paternal. Quando a gente olha no exemplo, né, do reino animal, uma mãe ursa, ela é capaz de colocar de frente de um urso que é cerca de 2, 3 vezes maior do que ela, somente para proteger o seu filhote. Então, quando nós olhamos para essas coisas, nós podemos ver a profundidade, né, ou pelo menos um pouquinho de como que é o amor de Deus. Então agora imagina o amor que Deus ele tem por nós, o amor que é altruísta, o amor que é imensurável, o amor que a Bíblia descreve que é de tal maneira que desde os tempos antigos, desde do povo de Israel, desde quando ele formou o mundo, muitas das vezes não foi dado o devido valor a Deus. Quando nós olhamos lá a carta de Jeremias, nós vamos ver Deus ele manifestando os seus sentimentos com relação ao povo de Israel, o modo que ele se sentia atraído pelo povo, né? Pelo modo que ele havia amado eles, né? E eles se voltavam a outros deuses, se voltavam para a imagem de esculturas, e muitas das vezes nós hoje também não damos valor ao devido amor que Deus ele tem pelas nossas vidas. Não é muito diferente, mas mesmo assim Deus ele permanece fiel, né? Porque ele não pode negar a si mesmo, e Deus ele é amor. Quando a gente precisa se identificar em algum lugar, ou tirar um passaporte, fazer alguma coisa do tipo, a gente precisa identificar, se apresentar com algum documento físico, né, para a gente mostrar que a gente é uma pessoa física. A gente precisa de uma identificação, né, o RG, o CPF, CNPJ, CNH, alguma identificação. Mas a identificação de Deus é o quê? É o amor. A identificação de Deus é o quê? É as suas misericórdias. Porque a Bíblia mostra pra gente que Deus ele se apresenta como na Bíblia? Através do amor. Como é que Deus ele amou o mundo? Amando nós através do seu Filho Jesus Cristo, né? E o que nós iremos fazer no céu? Amar o Senhor eternamente. A Bíblia fala que existe a fé, a esperança
e o amor. E o maior dessas coisas é o amor. O que vai permanecer é o amor. Por quê? A fé vai passar. Porque quando Jesus Cristo voltar, nós não vamos precisar mais crer nele. Nós já vamos estar vendo ele ali, né? Nós já vamos estar contemplando ele. Quando Jesus Cristo voltar, nós não vamos precisar mais esperá-lo. Também a esperança não vai permanecer. Mas o amor vai permanecer. Por isso que a Bíblia fala que dentre essas três coisas, o amor ele é o maior. O amor é o aroma de Deus. O amor é mais forte do que a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que é o mais interessante, o mais louco de tudo isso? É que nada que nós fazemos aqui na terra pode aumentar ou pode diminuir o amor que Deus ele tem por nós. Não existe uma equalização que a gente pode fazer, que Deus ele faz, né, que aumente ou diminui o amor dele. Não existe um termômetro que varia. Não, o amor de Deus ele é imutável, é um amor incondicional e que não depende de nós mesmos, depende dele mesmo. Ele decidiu nos amar. Mas o que acontece é o quê? Que muitas das vezes é nós que decidimos abandonar o amor que Deus tem para a nossa vida. E ele simplesmente respeita as nossas decisões. Quando nós decidimos rejeitá-lo. Quando nós olhamos a palavra de Deus em Romanos 1, nós vamos ver que Deus ele respeita tanto as nossas decisões quando nós decidimos não viver para Ele, que Ele entrega até mesmo as pessoas ao desejo do seu próprio coração. E até nisso Deus ele revela o seu amor, só que de uma maneira que envolve mais a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E até mesmo quando nós decidimos viver longe do Senhor, vivemos uma vida desregrada, de uma vida de impiedade, tem até salário para isso, que é a morte. Mas o que a gente pode aprender com o amor de Deus? E é claro que, como eu comentei com vocês no começo, é um assunto que é muito abrangente, é muito vasto, é muito amplo. E se fosse falar desse assunto, eu creio que teria muitos meses, dias, horas de ensino. Mas o que a gente pode aprender com isso? Que além da gente não conseguir compreender totalmente esse amor que Deus tem por nós, por conta das nossas limitações humanas, é muito difícil compreender o amor que Ele tem por nós, que é revelado através da sua graça. Porque quando nós pecamos, automaticamente, o que nós pensamos? E é bíblico, Deus vira as costas para nós. Mas, na verdade, quando nós pecamos, Deus está sempre de braços abertos para a gente, esperando que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para Ele sinceramente, e voltar para Ele. Só que o peso de errar contra o Senhor, o peso do pecado faz a gente sentir como que sentir esse peso de que estar separado de Deus, que é demonstrado através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para a graça de Deus, a graça de Deus faz com que nós venhamos sentir mais amados, perdoados novamente pelo Senhor, quando nós nos arrependemos sinceramente diante dele. E é por isso que um convite que Deus faz para a gente de conhecer Ele e prosseguir conhecendo Ele é um convite diário. Porque a Bíblia revela que Deus ele é uma fonte inesgotável de amor, Ele é uma fonte inesgotável de graça, Ele é uma fonte inesgotável de perdão. E é por isso que Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Ele é uma fonte inesgotável de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, falando um pouco de misericórdia, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: o que é misericórdia? O que assim, vocês entendem por misericórdia? Precisa ser num sentido literal, assim, o que o dicionário diz, mas o que é misericórdia? Um de cada vez. Não? Amém? Então, a misericórdia é o quê? É o ato de Deus, Ele se manter fiel na aliança que Ele fez pela humanidade. Misericórdia é Deus não nos tratar segundo o nosso pecado, é Deus não nos tratar segundo nós merecemos. Por exemplo, quando nós olhamos lá em Gênesis 6, a vida de Noé,
nós vamos ver que Deus ele estabeleceu uma aliança com Noé. E qual que era a aliança que Deus fez ali com Noé? Que ele não acabaria mais com o mundo através da água, através do dilúvio. E quando nós olhamos o dilúvio, irmãos, o dilúvio foi uma coisa que foi fora de série. O dilúvio foi uma coisa que foi extraordinária. Porque a Bíblia vai nos dizer que não veio somente água do céu. A Bíblia fala que a terra se fendeu. Abriu um buraco e saiu águas da terra. E toda a carne ela foi consumida. Só que ali nós vamos ver que Deus mais para frente ele fala que nunca mais acabaria com a humanidade através da água. E desde os tempos antigos até os dias de hoje não existiu dilúvio. E não vai existir. Porque Deus falou que não vai terminar mais com o mundo através do dilúvio. Ele firmou uma aliança. Uma outra coisa, também uma outra aliança que ele fez com a humanidade, com o povo de Israel, era o quê? Era que ele prometeu que ele conduziria o povo até a terra de Canaã, até a terra prometida. E ele fez essa aliança e ele cumpriu. Ele levou o povo até lá misericordiosamente. Como o diácono Alexandre orou aqui na sua oração, né? Deus ele conduzia o povo através de uma nuvem de dia por conta do sol escaldante. Deus preservou as suas roupas, né? Deus ele alimentou eles através de água, pão, através de carne. Deus deu vários livramentos para eles, né? Diante de vários inimigos, livrou eles da mão dos amalequitas ali, de eles serem saqueados ali no deserto. Deus levou, cumpriu a sua promessa, a aliança que ele tinha com Abraão, conduzindo o povo misericordiosamente até a terra. Mas a maior misericórdia de Deus, que é revelada para nós nos dias de hoje, é a sua graça, é o seu favor merecido, diante de uma condenação que para nós era merecida. Né? A graça é o que? É livrar o pecador da morte eterna e conceder para cada um de nós a vida eterna. Então isso que é misericórdia. A Bíblia diz para nós em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Deus ele é o Pai das misericórdias. Uma vez eu estava mexendo no Face, né, e estava correndo as notícias, os vídeos, os réus, e apareceu uma notícia que eu estava vendo lá de um cara, né, que ele ali maltratou muitas crianças. E depois de ter maltratado as crianças, ele acabou esquartejando elas, né? Um negócio sangue frio. E quando esse cara ele foi pego, ele recebeu a condenação, né? Que era a cadeira elétrica. Só que antes dele ir para a cadeira elétrica, ele ficou diante de cada pai ali, de cada criança ali que ele havia violentado e matado. E as pessoas começavam a falar para ele, cara, você, né, desde palavras de baixo escalão, falando que ele merecia o inferno, falando que ele não merecia viver. E ali apareceu um senhor barbudo, e diante dele ele falou assim, olha, ele se apresentou, né, e falou assim, eu sou cristão, eu sirvo a um Deus vivo. E o Deus que eu sirvo, ele me ensina que eu devo perdoar as pessoas. Ele falou, nossa, eu fico muito triste pelo que você fez com as minhas filhas, mas mesmo assim eu te perdoo. Então, exercer misericórdia, a gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Não de coisas tão grandes assim, mas também de coisas pequenas. Muitas das vezes, né, para a gente exercer misericórdia, a gente precisa quebrar várias barreiras. Barreira do orgulho, né? Eu não vou pedir perdão para ele que pisou na bola comigo, ele que pisou no meu carro, ele que tem que pedir perdão para mim. Então, tem várias barreiras para ser quebrado. Mas agora imagina ser pai das misericórdias. É isso que Deus é para nós, paciente com as nossas vidas. Pela nossa caminhada de cristão, né? Por viver, vamos dizer assim, na igreja, por ouvir várias ministrações, por ler a Bíblia, por ler a palavra de Deus, nós conhecemos a história da cruz. Nós temos entendimento do que foi feito para a gente através de Jesus, né? A gente sabe o que ele fez por nós. Mas muitas das vezes nós não entendemos o poder que a cruz ela tem na nossa vida, que é o poder de justamente exercer a misericórdia com relação aos nossos erros. E é por isso que quando nós entendemos que nós somos perdoados em Deus, ao invés
de ser como antigamente, né, de ser dominado pelas acusações do maligno, pelas acusações do inimigo, né, ao invés de a gente ficar perturbado, sem direção, ao invés de a gente ficar aflito, com medo, hoje, graças a Jesus Cristo, nós somos justificados. Em Cristo, Deus ele nos tornou reto e inocente. Ao invés de a gente ficar sem paz, hoje em dia, quando nós erramos, o temor do Senhor, ele começa a tomar conta, ele deve tomar conta da vida de um pecador. E às vezes esse temor que toma conta da nossa vida é um sentimento de tristeza, é um sentimento de impureza. A Bíblia fala que as tristezas, segundo Deus, ela é boa porque ela gera arrependimento. E esse amor que Deus tem para a nossa vida, né, essa misericórdia é demonstrada de tal forma que uma tristeza profunda, ela instala no nosso ser, daquele que conhece a Cristo, daquele que sabe que a obra, o sangue que foi derramado por Ele na cruz do Calvário. E muitas das vezes a gente começa a pensar, por que é que eu fiz isso? Por que é que eu pensei isso? Por que é que eu toquei nisso? Por que é que eu andei por este caminho? De tamanho temor, de tamanha tristeza, que o Espírito Santo, ele faz sentir o peso da cruz, quando nós erramos contra o Senhor. E é como se nós tivéssemos batido de frente com uma carreta de misericórdia, né? Imagina, pensa, não tem uma imaginação desse jeito mesmo, sendo atropelado por uma carreta, né? Só que de misericórdia de Deus quando nós pecamos. Só que Deus, ele é longânimo, ele é tardio em irar. Quer ver? Vou pedir para a nossa irmã Jennifer ler para a gente Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. A nossa irmã Jussara lê Lucas, capítulo 3, versículo 6. O nosso irmão César lê 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 18. E o nosso irmão Bruno, Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Isso, Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Para a gente ver como Deus ele é misericordioso com as nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Glória a Deus. Lucas 3:6. E toda carne verá a salvação de Deus. Glória a Deus. 2 Timóteo 3:18. Nosso irmão César. Isso. Até o 17, só até o 17. Então, isso, é o 17. Então, calma. Então, acho que é 1 Timóteo, então, acho que está no plano errado. Estou igual o pastor Afonso já. Não? Ixi, então vou ter errado também. Jesus. Santo Espírito de Deus. Então, amém. Então, Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira,
entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Então, alguns desses versículos que a gente leu é para mostrar que Deus ele está sempre disposto, está de braços abertos para salvar a humanidade, que a graça dele está disponível a todos, né? Então, pode nos purificar, nos limpar, de apresentar a sua salvação, de limpar o pecador. Então, esses versículos que a gente lê é só para a gente ter um pouco de noção de quanto é que Deus ele nos ama. Imagina assim comigo, imagina que depois do culto de hoje, imagina que se o pastor chamasse a gente e falasse assim pra gente: olha, vamos descer ali em Mariporã, vamos lá, eu vou pagar um lanche para vocês, vou pagar um mirandão para vocês, junto com o mirandão eu vou pagar uma coca para vocês, junto com a coca eu vou pagar uma torre de batata, vou pagar um combo de lanche para vocês. Pela fé. Imagina. Alguém aqui rejeitaria? Não. Eu rejeitaria não. Eu também não rejeitaria. Se o pastor pagasse um combo pra gente, pela fé. O combo de Deus, que Deus ele apresenta para nós, é amor, é misericórdia, longanimidade, e tudo isso é demonstrado na salvação que nós temos em Jesus Cristo. Mas, mesmo nos dias de hoje, existem pessoas que rejeitam esse combo que Deus tem para a vida delas, que a Bíblia classifica como ímpios, né, que são, Salmos não fala que são guiados pelo mestre, né, pelo príncipe das potestades do ar. Aqui a Bíblia fala que por natureza são inimigos da cruz, são inimigos de Deus. Esses caras geralmente rejeitam o que foi feito por eles na cruz do Calvário, mas deixa para um assunto para outra hora. E para a gente caminhar para o final, quando nós olhamos para o amor de Deus, não tem como nós olharmos para os atributos de Deus. E os estudiosos eles falam que existem os atributos comunicáveis e os atributos que são incomunicáveis. O que são isso? Quando nós falamos de atributos, nós estamos falando de qualidades que pertencem a Deus, tem qualidades que pertencem somente a Ele, e tem qualidades que Ele tem e Ele reparte por cada um de nós, né? Então, por exemplo, qual é uma qualidade que Deus ele tem e somente pertence a Ele? A onipotência, né? Que a gente sabe que é aquele poder absoluto, aquele poder total e infinito sobre todas as coisas. O inimigo não é onipotente, os anjos não são onipotentes, muito menos a gente. Só que quando nós falamos de onipotência, ter poder, ser a autoridade sobre todas as coisas, isso não quer dizer que Deus ele pode fazer alguma coisa que é contrário à sua natureza ou uma coisa que não tem lógica. Por exemplo, ele não pode criar um círculo quadrado, ele não pode criar uma água seca, porque ele não passa por cima da sua palavra, nem pela sua natureza. Deus ele tem poder sobre todas as coisas. É por isso que nada é impossível ao Senhor, e por isso que tudo é possível àquele que crê em Deus. Uma outra qualidade que Deus tem e somente pertence a Ele é a onisciência, que é o quê? É o poder de conhecer tudo, é o poder de conhecer todas as coisas, é aquele sem ter que aprender nada, sem ter que ter estudado, é aquele poder, é aquele conhecimento absoluto, pleno, completo, ao ponto de conhecer até mesmo os nossos íntimos pensamentos, aqueles pensamentos que já passou na nossa mente e nós já se esquecemos, né? E aquele que nós guardamos para nós mesmos. Ele conhece todas as coisas. Uma outra qualidade, característica de Deus é a onipresença, que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo, da mesma forma que Ele está aqui e agora. Ele está lá no Japão, Ele está na África, porque quando nós falamos de onipresença, nós estamos falando que Deus ele não é preso pelo tempo, né? Ele é atemporal,
né? O passado, o presente, o futuro, para Ele é a mesma coisa. É uma coisa louca a gente tentar pensar que Deus, Ele está no passado, está lá no Jardim do Éden, está lá na época de Elias, né? Está lá. É uma coisa louca a gente pensar que Deus, Ele já também está lá no futuro, já está lá no arrebatamento da igreja, já está lá subindo com a igreja nos ares, né? Nossa mente é complicada para entender isso, mas a Bíblia mostra que Deus, Ele é onipresente, é atemporal, Ele é além do tempo. Uma outra coisa, uma característica que Deus tem e Ele não compartilha com ninguém, é a emanência, que é o que? Ele é a causa e Ele é o efeito. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. E Ele fez, criou o mundo e ainda está ativo com a sua criação. E ao mesmo tempo que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é insondável, Ele é investigável, nós não podemos compreender Ele totalmente, mas ao mesmo tempo que nós não compreendemos Ele totalmente, Ele é acessível. Tá para entender? É complicado, mas é a imanência de Deus, Ele é muito grande. Outra qualidade que Deus, Ele tem, infinitude. O seu poder é infinito, a sua glória é infinita, a sua sabedoria é infinita, o seu amor é infinito, não acaba, não tem fim, não tem começo, não tem meio, não tem fim, é infinito. E tem muitos outros, né? Mas pra gente esses aqui tá bom. E só por último é a imutabilidade. Ele não muda, nele não há sombra de variação. O tempo, ele muda, as estações mudam, nós mudamos, mas Deus, Ele permanece o mesmo. Deus, Ele é imutável, o mesmo do passado é o mesmo de hoje. Ele não muda, não muda. Só que existem algumas características que Ele não compartilha com ninguém, mas existem algumas características que Ele tem, que Ele pertence e que Ele compartilha, que nós conhecemos como atributos comunicáveis. Quando nós falamos desse assunto, nós vamos ver que os mais estudiosos têm dois extremos, um bem distante do outro. E um desses extremos, eles falam assim que o homem, ele é totalmente depravado. Não existe nada de bom no homem. E se existe alguma coisa de bom nele, é Cristo. E eles têm base bíblica, têm profundidade bíblica para definir isso. E é muito legal. E tem um outro extremo, que eles dizem que mesmo que depois da queda, o homem ainda tem sim um vestígio da parte de Deus. E eles usam esses atributos comunicáveis, né, para mostrar que o homem não é totalmente depravado. Então, eu vou pedir, pastor, está com a Bíblia, pastor? Não? Então, a pastora lê para a gente João, capítulo 3, versículo 34 e 35, que é que um primeiro atributo comunicável, né, que Deus, Ele tem e compartilha conosco, é o amor. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Isso, João 13. Eu vou pedir para o nosso irmão Ademar, ler para a gente 1 Pedro, segurar para a gente 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Vou pedir para o nosso irmão Alexandre, diácono Alexandre, segurar para a gente Tiago, capítulo 1, versículo 5. Vou pedir para o nosso diácono Daniel também, Provérbios 2. A nossa irmã Bia, João 8, 44. A nossa missionária, Filipenses 4, 7. Depois a gente vê mais. Vamos lá. Um dos atributos que Deus, Ele tem e compartilha conosco é o amor. Lê pra gente, pastora, por favor. Por isso eu estou dando a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Amém. Então o amor é um atributo, uma qualidade que Deus, Ele tem e compartilha conosco. Um outro atributo que Deus, Ele tem é a santidade.
Lê pra gente 1 Pedro 1, 15 e 16. Vamos se mover? Pedro 1, 15 e 16. Isso. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos em toda a vossa maneira. Isso. Pode continuar. Por conta do Espírito está, sede santos porque eu sou santo. Glória a Deus. Então a santidade também. Deus é santo e pede para nós sermos santos. Tá? Sede santos, não santistas, tá? Clarice. Brincadeira. Uma outra coisa que Deus tem é a sabedoria. Tiago 1,5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus e a todos dá liberalmente, e não a lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Isso aí, glória a Deus. Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao atendimento. Se clamares por entendimento e por inteligência, erguereis a tua voz. Pode continuar. Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém. É isso aí. Então, Glória se a nós Deus. clamarmos por sabedoria, Deus ele dá livremente para cada um de nós. Uma outra característica que Deus ele é e pede para nós sermos é a verdade. A Bíblia fala que Deus ele é o caminho, a verdade e a vida. E todos aqueles que andam na mentira é aquilo que está escrito em João 8,44. Nossa irmã Bia. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quanto ele profere mentira, fala que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Glória a Deus. Então, por isso que a Bíblia fala para nós andarmos na verdade. Todo aquele que anda na mentira já sabe de quem é filho, né? A Bíblia diz. Uma outra coisa que Deus tem, compartilha conosco, é a paz. Filipenses 4,7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala para nós também em Mateus capítulo 5, versículo 9, né? A Bíblia fala que nós bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Romanos 16, 20 fala que Deus de paz esmagará em breve Satanás e o colocará debaixo dos nossos pés. Então aqui são alguns atributos que Deus ele tem e compartilha conosco. Então quando a gente procura viver guiados pela palavra de Deus, se cumpre o que nós lemos no começo, que é o versículo 13 aqui de João, 1 João capítulo 4, versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois nos deu o seu Espírito. Se cumpre aquilo que está escrito no versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E quem está em amor, Deus está nele, está em Deus e Deus nele. Se cumpre também o que está no versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós procuramos viver pela palavra debaixo da influência do Espírito Santo, mesmo sendo pequenos, mesmo não compreendendo totalmente o amor de Deus, nós sabemos que nós estamos vivendo para Ele. Então, para a gente finalizar, fazer um resumão do que foi falado aqui, que eu tentei falar, explicar. No começo, nós falamos que é difícil entender o amor de Deus de uma maneira completa. Que é como, querer entender isso, é como apresentar o oceano através de um balde. Uma outra coisa também que foi falada é que a gente não pode medir o amor de Deus, mas nós podemos compreender ou ter uma noção do amor dele quando nós olhamos para o amor maternal, paternal e até mesmo o amor que existe no reino animal. Nós vimos que a essência e o aroma de Deus é o amor. Nós vimos que o maior gesto de amor
foi entregue a nós atualmente foi por intermédio de Jesus Cristo. Nós vimos que as misericórdias de Deus, elas são evidenciadas através de alianças com a humanidade, Noé, com Abraão e assim por diante. Nós vimos que Deus, Ele é o Pai das misericórdias, ao ponto de perdoar todos os pecadores que se arrependem dos seus pecados. Nós vimos também que as suas misericórdias, elas são demonstradas de tal forma que quando nós pecamos, nós nos sentimos sujos, impuros, pelo sentimento de pesar e tristeza que o Espírito Santo faz a gente sentir. Mas ao mesmo tempo, nós vemos que Ele que nos justifica, está sempre de braços abertos aqueles que se achegam a Ele com o coração arrependido. A gente viu que o combo de Deus é a salvação, é o amor e a misericórdia. Pela fé. Como o pastor Miranda também pensou. E a gente finalizou falando dos atributos incomunicáveis e comunicáveis de Deus. E que é o Espírito Santo que nos capacita, nos ajuda a viver diante desse amor. A gente sabe que ser cristão não é fácil, Viver para Deus é um desafio diário. E a gente precisa ser mudado, moldado, lapidado por Cristo a cada dia. E às vezes, na verdade sempre, Ele vai sempre colocar situações para nós exercermos a sua palavra, para nós exercermos aquilo que é o caráter de Cristo diante das situações. E é por isso que quando nós procuramos nos manter no caminho reto, nesse amor, na fidelidade, na misericórdia, na salvação que nós temos em Jesus Cristo, Deus, Ele contempla o nosso esforço. Então, quando nós olhamos para tamanha salvação, para tamanho amor que nós temos para nós temos que olhar para o que Cristo é, pelo que Cristo fez, e nunca parar, nunca querer retroceder, nunca querer voltar atrás, e diante das situações querer simplesmente adorar a Deus, confiar no seu amor, confiar nas suas decisões, porque a Bíblia diz que eles bem sei eu, os pensamentos que eu tenho sobre vós, que é pensamento de paz e não de maus, para vos dar o fim que vocês desejam. Tudo que acontece na nossa vida cristã é para mudar o nosso caráter, para aperfeiçoar a Cristo na nossa vida. Então, fica firme no amor de Deus, fica firme no chamado que Ele te chamou, e fica firme em todas as situações, para que nós não venhamos perecer, para que nós não venhamos negar aquilo que foi feito por nós através da cruz do Calvário. Amém? Então, faltou 10 minutos aí, mas meu primeiro estudo está aí. Glórias a Deus, aleluia. Que Deus possa acrescentar na vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Desde já agradeço a oportunidade. Glória a Deus.